Senhora Presidente, senhores deputados, o PSD tomou a iniciativa de trazer uma proposta para rever o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. O PSD toma a dianteira do debate depois de promessas do Governo que se arrastam pelo menos desde o final do verão de 2022, sem que até hoje tenha sido discutida nesta Câmara qualquer proposta concreta do Executivo. No Orçamento de Estado, o PS, sem apresentar nenhuma proposta alternativa, reprovou as ideias apresentadas pelo PSD. Mas enquanto o Governo e o PS vão hesitando e prometendo, o PSD concretiza. O regime CIFID é um instrumento essencial para ajudar à diversificação da nossa economia em setores altamente qualificados, promovendo por essa via o crescimento económico. Adiar a reforma do CIFID é adiar uma oportunidade, que é o que o Governo e o PS que o suporta têm vindo a fazer. E mais, adiar é continuar a permitir a utilização abusiva do regime CIFID. O PS, ao adiar uma reforma do CIFID, utilizando a sua maioria reprovadora, continua a permitir práticas de planeamento fiscal por algumas grandes empresas que não estão interessadas na inovação, mas apenas em reduzir a sua fatura em IRC. Não podemos esperar mais. Assim, o PSD propõe o seguinte: queremos alargar o regime de incentivos fiscais a investimentos na transição climática e na inovação tecnológica, para além do que hoje já se verifica quanto à investigação e desenvolvimento. Em segundo, pretendemos terminar com os ditos investimentos indiretos através de fundos de investimento que têm deturpado o mérito do CIFID e permitido práticas abusivas. Mais, introduzimos medidas de simplificação do regime, terminando com a taxa incremental. Aumentamos a dedução das despesas com a contratação de doutorados absolutamente essenciais neste tipo de setores. E introduzimos medidas de transparência no CIFID com a atribuição de responsabilidades muito concretas à Agência Nacional de Inovação. Atrás do PSD vieram outros partidos com os seus projetos de lei. Não concordamos com tudo o que esses partidos apresentaram, mas louvamos que tenham tido o rasgo de vir a debate. Contrariamente, o PS não trouxe nada e espera apenas que o Governo lhes faça o trabalho de casa e lhes dê trabalho. Ao que chegamos, uma maioria parlamentar sem iniciativa. Senhor Presidente, senhores deputados, apresentaram propostas o PAN, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega. E, em particular, vou-me referir a algumas delas. Gostaria de começar pelo PAN, que anuncia na sua proposta medidas que consideramos absolutamente desproporcionais, exigências impostas às empresas de relatórios adicionais que não acrescentam nada à transição climática, que é esse o pretexto que suscita essa proposta. Relativamente à proposta do PCP, separa-nos uma questão de fundo. O PCP quer acabar com todo o CIFID, e não só nos casos em que existem abusos, como nas aplicações através de fundos de investimento com o propósito de fazer planeamento fiscal. Já quanto à proposta do Bloco de Esquerda, louvamos a preocupação partilhada com o PSD em acabar com os abusos que referi. Mas como a proposta se fica apenas por aí, desafiamos o Bloco de Esquerda a acompanhar as demais alterações do PSD. A proposta do Chega tem alguns aspectos que são semelhantes à proposta do PSD, como nas questões da transparência ou de uma dedução única, mas ao mesmo tempo contém ideias que consideramos tecnicamente erradas ou sem fundamento suficiente, como por exemplo a limitação no caso dos fundos de investimento de certas quantias que não percebemos de onde é que surgem. Senhora Presidente, senhores deputados, gostaria de me pronunciar também sobre as propostas do Governo ou do PS, mas infelizmente não posso, porque não existem. Um Governo tão embrenhado em polémicas, demissões e no deslaçamento da autoridade política não teve tempo para apresentar uma única ideia que pudesse ser aqui, agora e hoje debatida. Acho que ninguém neste país compreende este desnorte da maioria. O PSD está disponível para, em sede de especialidade, procurar a maior consensualização possível, de modo a ajudarmos a nossa economia, as nossas empresas inovadoras, o nosso país e liderar a agenda reformadora neste Parlamento. Disse.